O que eu pretendo fazer aqui hoje, eu acho que podemos considerar uma espécie de anexo às demais preleções aqui. Porque o que eu vou fazer é mais um exercício de leitura em que eu selecionei alguns textos à luz de uma referência um pouco mais detalhada sobre o movimento Diretriz Evangélica, que foi um movimento anterior a 1964, não é? Mas que estava em vigor ainda depois de 1964. A raiz do... Agora, deixa eu ter certeza do que eu vou fazer para não estragar tudo aqui. Isso. O movimento Diretriz Evangélica tem as suas raízes estabelecidas no final da década de 40. Era um movimento que se propunha a trazer debates da área social e política, mas, muito especialmente, era um movimento que se propunha a mostrar uma nova maneira de refletir sobre esses assuntos, questões sociais e questões políticas, do ponto de vista de alguns evangélicos, ou muito especialmente desses que foram os fundadores do movimento. Em 1949, então, ali terminando a década de 40, é quando a gente pode dizer que o movimento tem o seu formato configurado e, de certa forma, oficializado pela publicação da revista Diretriz Evangélica. O que a Diretriz Evangélica se propunha ser um espaço de reflexão para a publicação de textos dentro dessas perspectivas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, pelo menos as principais delas. Alguns desses nomes são conhecidos e estão, até há bem pouco tempo, estavam atuando no cenário evangélico, muito especialmente no cenário batista, presbiteriano, metodista, ligado às denominações históricas. Davi Malta Nascimento, que vai ocupar aqui um espaço de maior protagonismo, até porque Davi Malta era uma espécie de alma do movimento. Lauro Bretones, Imaim Lacerda, Benilton Bezerra, Elcio da Silva Lessa, Luiz Curvacho. Havia outros também, mas essa é a coluna vertebral do início do movimento. Muito especialmente esses dois primeiros nomes, Davi Malta Nascimento e Lauro Bretones, que foram os idealizadores iniciais do movimento. Em 1983, a gente teve em São Paulo, em São Bernardo do Campo, lá no campus da Umesp, não é? da Metodista, o primeiro Congresso Brasileiro de Teologia. Vejam, 1983, a gente estava falando em primeiro Congresso Brasileiro de Teologia, e que reunia representantes de diversos matizes, diversos ramos. Estava lá o Rubem Alves, por exemplo, estava lá o Leonardo Boff, tinha uma representação muito boa, estava lá o Darcy dos Ilex, estava lá uma boa representação do Seminário do Sul. Nós fomos conduzidos pelo Davi Malta Nascimento, que era o nosso reitor na época. O seminário era promovido pela ASTE, que era a Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos. Na época, o diretor executivo era o Jacimar Asquim.
E eu testemunhei, logo na nossa chegada, na nossa caravana, liderada pelo Davi Malta, eu testemunhei um abraço entre o Davi Malta e o Lauro Bretones, que não se viam há quase 30 anos. Eles tinham sido os fundadores do movimento e estavam há quase 30 anos sem se ver. E foi legal, foi bonito. O Lauro Bretones vai, abraça o Davi, levanta o Davi. Não tinha muita dificuldade de levantar o Davi, porque ele era baixinho. Então, o Lauro Bretones e o Davi Malta, eles foram os principais articuladores desse movimento chamado Diretriz Evangélica. Claramente, um espaço de reflexão sociopolítica. O movimento ele partiu dos seguintes pressupostos, os pressupostos ideológicos, filosóficos do movimento. Primeiro, a mensagem do Evangelho como programa do reino de Deus para a solução dos problemas individuais e coletivos do ser humano. Podemos dizer que a gente está falando de missão integral bem antes de haver o movimento Missão Integral entre os evangélicos, tá bem? E podemos dizer, inclusive, dada a data aí, 1949, que a gente já tem aí alguma coisa do que seria depois ênfase da teologia da libertação, que a gente pode considerar oficialmente fundada a partir do Congresso de Medellín, em 1968, com o livro Teologia da Libertação, do Gustavo Gutierrez, que inclusive faleceu agora, poucos meses atrás. Mas você já tem muito do pensamento sociopolítico do que viria a ser depois Teologia da Libertação e do que viria a ser Missão Integral, você já tem aí na gênese desse movimento. A segunda coisa, a valorização da dignidade da pessoa humana, com a condenação de todo e qualquer sistema político, social e religioso que a negue. Então, há claramente uma visão holística, integral do ser humano e de uma defesa comprometida com essa visão, uma defesa dessa visão da dignidade humana. E o terceiro pressuposto, que você encontra, né, nos artigos, nos ensaios, nas publicações, que também está ali por trás de toda a condução do ideário da diretriz evangélica, o cristianismo, por ser uma mensagem integral, tem duplo objetivo: regenerar o indivíduo e santificar as relações sociais do ser humano. Me parece que é no primeiro ou no segundo número do Diretriz Evangélica que você tem lá um artigo chamado Humanizar a Sociedade e Socializar o Ser Humano. E a partir daí você tem vários artigos que possuem essa diretriz dupla, né? Que não vê só o indivíduo ali, a preocupação religiosa de salvar a alma do inferno, como se restringisse meramente a isso, a mensagem do Evangelho, mas dar um sentido mais integral à mensagem do Evangelho. E é nesse sentido que eu estou falando que muito do que a gente vê hoje, do que se viu posteriormente na Teologia da Libertação e na Missão Integral, a gente encontra muito nessas primeiras publicações do Diretriz Evangélico. Fala, Sérgio. Eu ia botar uma foto dele aqui e esqueci. O de bonezinho, aqui, atrás é a biblioteca do seminário. O campo, esse campo aqui é o Pecadão, né? É o único campo de futebol do mundo que tinha 5 pontas. De bonezinho é o rei da Rinalda. É que eu tive professor de seminário, o Davi Malta era o reitor, ele fez bonezinho. É isso aí. E como ele é reitor, ele toca bola, né? Ele é o dono da bola, ele é o dono da bola, ele é a camisa 10. Desculpa, não vai, só para... O Davi Malta ele foi
reitor do seminário durante 13 anos. Ele era advogado de formação, ele foi advogado da imprensa brasileira, ABI, e pastor da Igreja Batista de Barão da Taquara, que foi a quem eu sucedi em 1998. Era um homem também muito ligado à denominação batista, um líder de expressão na denominação batista e, reconhecidamente, um homem de esquerda. E respeitado nas suas posições, mas era uma voz reconhecidamente de esquerda, o que gerou, durante algum tempo, alguns embates mais sérios com alas mais conservadoras, mais à direita, mas o Davi Malta sempre foi. E hoje, né, é interessante a gente ver os cargos que ele ocupou na denominação, o fato de ter sido reitor de um seminário e o profundo respeito que tinham por ele, a despeito de sempre se apresentar como alguém politicamente com a visão de esquerda. Bom, Diretriz Evangélica, como eu disse a vocês, então, publica sua primeira revista em 1949, até meados dos anos 50, permanece como uma revista independente, autônoma, uma revista chamada Diretriz Evangélica. A partir de meados dos anos 50, a revista passa a ser um encarte de uma publicação presbiteriana chamada Unitas. E permanece como um encarte. Então você tinha a revista, né, tratando com as diversas seções que a revista tinha, e vinha um encarte, até com uma cor diferente, que era um encarte com as publicações de Diretriz Evangélica. E depois também, por um tempo, permaneceu como esse encarte. E quando a gente chega nos anos 60, até meados dos anos 60, Diretriz Evangélica passou a ser também uma coluna no Jornal Batista. O Jornal Batista era uma... O Sérgio falou sobre a Jornal Batista como representação oficial da Convenção Batista Brasileira, e era um jornal cuja característica não se limitava a contar o que estava acontecendo no mundo batista, nas igrejas. Havia uma ênfase muito consistente de artigos doutrinários, de artigos a respeito de princípios cristãos, de artigos que durante algum tempo motivaram e fomentaram, inclusive, alguns debates. O Jornal Batista, ele era um ambiente de debates de ideias diferentes. Na época do Almir dos Santos Gonçalves, que era o diretor do jornal antes do Reis Pereira, que foi a época em que a coluna Diretriz Evangélica começou a ser publicada no Jornal Batista, assinada pelo Davi Malta, você tinha a seguinte distribuição. Não é? Então, imaginem que o Jornal Batista está aberto aqui na frente de vocês, né? As duas páginas. Você tinha, desse lado de cá, você tinha a coluna do Diretriz Evangélica, assinada pelo Davi Malta. Do lado de cá, você tinha uma coluna chamada A Trincheira, que era assinada por Delcir de Souza Lima. Bom, o fato é que Davi Malta Nascimento, ele tinha essa postura mais à esquerda e também mais aberta teologicamente. E o Delcir de Souza Lima era justamente o contrário. Ele tinha uma postura mais à direita e mais fechada, aliás, bem mais fechada teologicamente, né? Então, o que o Davi Malta escrevia aqui, o Delcir de Souza Lima, na edição seguinte, rejeitava aqui. Mas as citações na rejeição era quase ipsis literis, quase que fazendo
um contra-argumento, linha por linha, do que o Davi matava. Aí o Davi triplicava, fazia atlética. Aí o Delcy, né? E no meio você tinha o editorial do jornal, que era assinado pelo Almir dos Santos Gonçalves. Não foram poucas vezes em que, quando acirrava muito o debate entre diretriz evangélica e a trincheira, a ideia da trincheira é exatamente essa: é uma coluna que se propõe a defender a sã doutrina e etc. O Almir fazia um editorial mais ou menos de botar panos quentes, dizendo, não, vamos pensar melhor, podemos conciliar as duas posições. Então ele fazia um troço assim mais de dar uma acalmada nos ânimos, né? Mas é interessante que havia esse espaço para o Jornal Batista, e que acabou em 64, quando o Reis Pereira assume o Jornal Batista. Ele diz claramente que não quer mais debates de ideias diferentes, não quer mais que o jornal contraponha ideias, e diz que o Jornal Batista deve ser tão meramente um amplificador do que estava acontecendo com os batistas, as boas notícias das igrejas, e, de certa forma, que tivesse uma coisa mais unívoca ali, né? sem debates. Então, aí o Jornal Batista começa um processo de se transformar numa espécie de circular da denominação batista, que foi o que realmente acabou acontecendo de maneira mais contundente no correr dos outros anos. As igrejas pastoreadas pelos líderes dos movimentos começaram a estabelecer, até por influência deles, algumas atividades ligadas a essa visão de uma ação social mais consistente da igreja, de uma defesa da integralidade do ser humano, a ponto de que, por exemplo, a Igreja Batista de Itacuruçá foi considerada pelo DOPS, durante algum tempo, núcleo comunista, porque tinha um curso de alfabetização para as comunidades. E o Elcio da Silva Lessa, que era o pastor da igreja, foi fichado no DOPS como um provável agente comunista, porque era pastor de uma igreja que começou a ser considerada núcleo comunista por causa da sua presença de atividades sociais muito demarcadas. Isso foi na década de 60. Depois de 64, mas muito especialmente depois de 68. Então, o que a gente percebe é que esse movimento não só tratou das ideias, mas, de certa forma, ampliou uma consciência do que seria, de fato, ação social. O Elcio da Silva Lessa, por exemplo, ainda na década de 60, publicou um livro chamado Ação Social Cristã, um livrinho muito simples, muito didático, mas que fazia essa diferença entre o que é assistência social, o que é serviço social e o que é ação social. É quase que, vamos dizer, sistematizando essas ideias que o movimento estava divulgando. Só um detalhe biográfico do Elcio, né? O tio do Elcio era pastor em Campos, e ele vamos assim, uma das subseções de um livro do então médico, depois senador Adão Pereira Nunes, Congresso de Plutão, em que ele testemunha como a morte do tio do Elcio se deu. Ele escreve sobre a morte. Uma coisa muito diferente das outras duas mortes que ele presenciou como médico. Então, assim, possivelmente, talvez aí também esteja um laço, porque a Lutheranos era sendo parte do comunismo socialista dos dois. Foi caçado pela ditadura, né? Inclusive, ele foi abrigado na família presbiteriana, no interior de Minas. Eu não sabia quem ele era. A família acolheu ele, né?
Então, assim, durante algum tempo deu uma guarda de saber quem era no caçado. Isso não percebido. Acho que tem essa relação importante aí. Graças ao genética aí. O Elcio foi missionário, o Elcio da Silva Lessa foi missionário da Junta de Missões Mundiais em Portugal durante 10 anos. E é na volta desses 10 anos em Portugal que ele assume o pastorado da Igreja Batista de Itacuruçá. E nessa volta é que se torna também componente do Diretriz Evangélica. Ele vinha com essa experiência de campo lá em Portugal. Tanto que ouviu o Elcio pregar, o Elcio pregava com um português assim, ouvir o Elcio pregar era como se você estivesse ouvindo ele falando um texto, lendo um texto, e não era, ele falava muito naturalmente, mas com uma fluência gramatical e bonita, né? Assim, um discurso muito esteticamente muito gostoso de ouvir, porque ele ia sem gaguejos, sem tropeçar nas palavras, mas como se estivesse lendo o que estava escrito, não era. E essa fluência dele no Portugal, a gente acredita muito a esses 10 anos que ele passou lá entre os portugueses, que a gente sabe que lá o português é falado com uma certa fluência clássica também, né? Bem, como eu disse para vocês, hoje eu resolvi reunir alguns textos e compartilhar com vocês. Alguns estão aqui reproduzidos, mas especialmente esse discurso do Davi Malta Nascimento, ele é um discurso longo, que eu disponibilizo para vocês depois, aqueles que tiverem interesse, o discurso todo. Aqui eu fiz menção a alguns tópicos, e eu vou ler esses tópicos, porque senão foi um discurso longo, acho que a leitura dele dá um total de tempo de 1 hora e pouco de discurso. Mas esse discurso Davi Malta fez, percebam aí a data, 7 de abril de 1964. Né? Nós estamos falando do golpe de 1º de abril, então isso aí é praticamente uma semana depois do golpe, diante da Junta Executiva da Convenção Batista Brasileira. Não é? Então, esse contexto é importante, esse ambiente é importante, para a gente entender o que ele está falando aqui. Uma coisa que me ocorreu agora, e que eu lembro direitinho dele me falando, ele dizia uma coisa que era assim: um texto sempre pode ser melhorado. E eu fico imaginando quantas vezes ele mexeu nesse texto. É uma coisa que já devia estar preparada bem antes, que ele era de preparar tudo com muita antecedência, mas eu fico imaginando como ele mexeu e remexeu, principalmente nessa semana, entre 1º de abril e 7 de abril, para poder ler o que ele leu lá. E volto a dizer, eu vou destacar alguns trechos que vão dar bem a ideia da tônica do texto, do que ele estava querendo mostrar, mas qualquer um de vocês que quiser o texto inteiro, vamos botar à disposição de vocês também, tá bom? Os outros textos eu botei aqui integralmente, mas esse eu tive que selecionar, senão a gente ia ficar aqui muito tempo ouvindo. Tem a saudação inicial. A saudação inicial... sim, deixa eu dar uma outra informação. Nessa reunião, antes de passar a palavra a ele, o presidente da convenção, o presidente da reunião, conclamou os presentes e disse o seguinte, com essas palavras: chamou todos a orarem, fazerem uma oração, dizendo o seguinte, abre aspas, porque Deus deu uma bênção ao Brasil, livrando do grande perigo comunista. Essa foi a justificação da pessoa que estava conduzindo a reunião. O Davi Malta pede a palavra e diz o seguinte, abre aspas, Senhor presidente, eu não sei o que está acontecendo no Brasil.
Eu não sei se é mão de Deus. O que eu sei é que as prisões estão cheias, há perseguição por toda a parte. Senhor presidente, eu não posso participar dessa oração. Levantou, saiu, deu um tempo e depois voltou para fazer a prédica dele. Mas aí vocês já podem imaginar o clima que ficou antes dele começar a falar. Muito bem. Então, ele faz primeiro uma saudação. Prezados irmãos, honrado pela Junta Executiva da Convenção Batista Brasileira com o convite para preparar este trabalho, embora reconhecendo as minhas naturais deficiências para a tarefa, foi com satisfação que atendi o seu chamamento. O assunto vincula-se, por sua natureza e essência, à própria missão da Igreja no mundo, sua obra e testemunho. Felizmente, já agora está havendo entre nós uma melhor compreensão desse fato. Com o passar dos tempos, desenrolar dos acontecimentos e mais cauteloso exame da verdade bíblica e teológica, parece que estamos ganhando consciência nova da responsabilidade que nos pesa sobre os ombros de testemunho e ação nesta hora grave por que passa o Brasil. Essa frase, com certeza, veio depois do início do mês. Com certeza, isso acrescentou depois. Tem um segundo momento, aqui ainda segue, né? Mas tem aí logo um segundo momento, que ele chama de fundamentos bíblicos da responsabilidade social dos batistas. Então ele diz assim: não será necessário grande esforço para descobrirmos nas Escrituras a atenção especial que elas dedicam ao problema da justiça e a ênfase que dá à responsabilidade social dos cristãos. Creio desnecessário alongar-me aqui em citações bíblicas para a comprovação do que afirmo, visto como dirijo-me neste momento a uma assembleia de teólogos. Ele vai fazer diversas citações do Pentateuco, dos livros proféticos, dos evangelhos e das cartas apostólicas, todas elas com ênfase na questão da missão social da igreja. Aí ele continua, ainda nesse tópico. Nestas condições, emergem das Escrituras Sagradas os mais categóricos princípios à luz dos quais a responsabilidade social dos cristãos não é só privilégio, mas também um imperativo. Ok. Entra o terceiro momento do discurso, que ele chama de fundamentos teológicos da responsabilidade social dos batistas. Então ele vai dizer o seguinte, ele está usando aqui a encarnação, ou a chamada kenosis. Kenosis é uma palavra grega que é usada por Paulo na carta aos Filipenses, quando Paulo diz que Deus não se aferrando à questão da sua divindade, ele se autoesvazia e se torna um ser humano, suscetível, inclusive, à morte, e morte de cruz, etc. Essa palavra autoesvaziamento é a palavra grega kenosis, que se tornou uma palavra paradigmática na teologia, para se referir ao fato de que a igreja, para cumprir a sua missão, tem que se autoesvaziar como o próprio Cristo se esvaziou, ou tem que assumir a sua humanidade como o próprio Cristo assumiu a sua humanidade. É essa a ideia. E é essa a ideia que o Davi Malta persegue nesse tópico. Ele vai dizer: embora a mensagem transcendente e eterna, por sua significação finalista e teológica, o cristianismo que dá ênfase especial ao sentido escatológico da fé, visa também o homem na sua existencialidade, dentro da complexa realidade social em que vive. Temos o direito de esperar o aparecimento das marcas e sinais do reino deste mundo, visto como a descida de Jesus Cristo, real incursão da eternidade no tempo, traduz-se finalmente pelo senhorio do Deus humano sobre todas as coisas. A igreja, a história, os reinos e domínios deste mundo. Tudo isso decorre do fato extraordinário de que o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, foi pelos caminhos da encarnação que a obra da redenção se manifestou. A encarnação de Jesus Cristo é, pois, a chave do problema.
ela é que nos dá a razão fundamental de uma ação completa, plena, ampla no mundo. A encarnação é importante como padrão para a nossa atitude em relação ao mundo como campo de atividade da igreja. Porque encarnação significa identificação, aceitação sem reservas de toda a condição humana pelo Filho de Deus. A igreja, como corpo de Cristo no mundo, cumpre continuar a sua obra. A responsabilidade social da igreja terá de ser levada às últimas consequências. Onde houver o litígio, a discriminação, o preconceito, a separação, a barreira, a preconceito racial e de outra natureza, a abastança e a miséria, o grande e o pequeno, o opressor e o oprimido, aí terá de se encontrar forçosamente a igreja como serva, ainda segundo o exemplo do Mestre, para harmonizar, reconciliar e humanizar o mundo. A ação social, como um dos meios de expressão da mensagem salvadora, tem seu lugar. A mensagem cristã será tanto mais válida para aqueles a quem pregamos, quanto maior for a nossa autoridade pela sensibilidade humana e evangélica com que nos preocupamos com os seus reais e angustiantes problemas. Teremos de demonstrar por palavras, atos e ações o nosso empenho pelo homem em toda a sua condição, dentro do quadro da sua existencialidade. Não como quem quer salvar uma alma, dissociando-a do corpo, mas vendo no homem uma unidade e, como tal, apresentando-lhe a redenção completa que o Evangelho nos trouxe. Se a igreja, pelo seu indiferentismo, fecha os olhos às condições subhumanas em que vivem milhões de brasileiros, entendendo que lhe foge a competência semelhantes preocupações, estará, não haja dúvida, correndo o perigo de não ser ouvida também por esses milhões. O ministério de Cristo foi todo ele marcado pela preocupação de alcançar o homem em toda a sua dimensão, se assim posso dizer. A experiência da igreja primitiva teve bem vivas as marcas do amor. Tão importante é a justiça para Cristo que ele a relacionou com o próprio ato de julgar e alardoar os homens pela segunda vinda, como está em Mateus 25. Face ao que acima foi dito, é fácil compreender-se o significado da responsabilidade social dos batistas no Brasil. Esse é o tópico 4, então, chega a ser um trecho do discurso do Davi Malta, que se chama A Problemática do Século. E ele vai dizer o seguinte: se o século problemático, tal como ocorreu face ao problema da liberdade, a do presente século, graças a uma série de fatores, inclusive a industrialização e a explosão demográfica, bem como a problemática do presente século é aguda. Religiosa 16 para a grande causa da libertação, daí resultando as grandes conquistas dos séculos seguintes. Pois bem, o cristianismo, e mais ninguém, terá de dar resposta hoje à grande interrogação que está diante do mundo: justiça ou aniquilamento? E aí chegamos a outro tópico chamado a realidade brasileira. E nesse tópico ele diz assim: um exame da realidade brasileira mostrar-nos-á. Uma vez perguntaram para o Guimarães Rosa o que ele mais lamentava na sua experiência como escritor. E ele respondeu: o que mais eu lamento na minha experiência como escritor é que eu tenho alguns textos que já têm coisa de 30 anos e hoje eles continuam sendo tremendamente contemporâneos, indicando que nada mudou nos 30 anos. Eu lendo esse tópico desse discurso, a gente está falando de um discurso de 1964, não é?
Então ele diz assim: um exame da realidade brasileira mostrar-nos-á, lembrei até do Temer agora, mostrar-nos-á que os desníveis no Brasil começam pela diferença de condições entre as suas várias regiões. Por outro lado, em todo o território nacional, é gritante a diferença de condições sociais entre os que regiamente vivem ao lado da pobreza extrema, miserável e sem oportunidades. Predomina o analfabetismo, o pauperismo, a subnutrição, a fome, a miséria. Graçam as doenças endêmicas. É grave o problema da saúde. O menor abandonado constitui-se em um dos mais graves problemas. Enquanto isto, as relações dos que trabalham a terra com esta são precárias e desumanas. Deixo de transcrever estatísticas e citar autores, visto como este tópico visa apenas chamar a atenção para o problema, sendo certo que já se vai tornando longo este trabalho e é preciso apressar o seu término. Isto significa que a nossa responsabilidade social no Brasil terá de levar em conta as condições objetivas e as situações concretas que estão diante de nós. Esse trecho é bastante longo também, mas aí a gente entra no seguinte, que é chamado Os Batistas no Brasil. Já se passaram algumas dezenas de anos desde que os batistas chegaram ao Brasil. Preocupou aos irmãos missionários a obra evangelística. Sou-lhes grato pelo evangelho que trouxeram à nossa terra. Creio, entretanto, que agora, quando estamos pensando em termos de reestruturação, readaptação, renovação, adequação aos tempos novos, essa expressão também, reestruturação, dentro da denominação batista, ela deve ter aí pelo menos uns 100 anos. Batista está sempre falando em reestruturação. É tempo de encararmos mais de perto e com audácia o problema da nossa responsabilidade social para com o nosso povo. Esta é uma hora crítica, quando inclusive forças outras estão em ação. Esse também é um outro trecho que eu acho que entrou naquela primeira semana, né? Esta é uma hora crítica, quando inclusive forças outras estão em ação. Enquanto, parece, dormimos indiferentes. Ninguém ignora o que se está passando no Brasil. Ninguém ignora o empenho com que trabalham correntes ideológicas várias na disputa da primazia pela imposição de sua influência no Brasil. Esta é a nossa hora. Aí a gente segue para um tópico seguinte, que se chama Duas Faces de um Mesmo Problema. E agora ele está caminhando já para a parte final do seu discurso. E nesse tópico, Duas Faces de um Mesmo Problema, ele diz assim: creio que a nossa responsabilidade social expressa-se, pelo menos, sob duas formas gerais. O primeiro aspecto da nossa responsabilidade, do ponto de vista prático, dinâmico e concreto, prende-se às atividades assistenciais ou de beneficência que possamos realizar. É o que chamaria de ação social em sentido restrito. Aí se conclui todo um conjunto de obras sociais visando o benefício das pessoas, sua recuperação, regeneração e redenção. Mas a verdade é que temos de reconhecer que esta atividade, esse tipo de ação, não esgota a nossa responsabilidade. Cedo descobrimos que não nos podemos limitar aos efeitos, de que resulta aparecer o nosso trabalho como uma espécie de paliativo, descobrindo que estamos tratando a doença pelos seus efeitos. Verificamos, então, a necessidade de examinar-lhes as causas. Eu lembrei do Dom Helder Câmara agora falando, quando eu ajudo os pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Né? Aí é que vamos esbarrar com as estruturas sociais, com aquilo que está no arcabouço ou contextura da sociedade. Quando a igreja chega até aí, reconhece ou deve reconhecer que a sua presença terá de significar também identificação, que sua identificação terá de significar julgamento, que o seu julgamento terá de significar ação,
que sua ação terá que produzir as transformações estruturais condizentes com a justiça de Deus, ensinada pelos profetas e expressa no Novo Testamento. E, finalmente, ele chega à sua parte final, quando ele vai falar de ação social em sentido restrito e ação social em sentido lato. O interessante, talvez por isso eu fiz uma transcrição um pouco maior, porque é interessante as sugestões que ele dá, tanto para o que ele chamava de ação social restrita, quanto o que ele chamava de ação social mais ampla. Então ele diz, os projetos de ação social podem, como disse, destinar-se à igreja local, como também ser executados pela denominação, por uma junta, por uma convenção e etc. Vou mencionar algumas ideias possíveis desse sentido restrito, de ação social, sem, entretanto, classificar o que destinaria a uma iniciativa local, regional ou global. Então, vamos aos seguintes exemplos. Aí ele começa a enumerar. Primeiro, criação dos serviços médicos, centros de saúde e ambulatórios. Segundo, promoção de certames, sobretudo nos centros de população mais humildes, para desenvolver a educação sanitária adequada, bem como medicina preventiva. Ele está falando de coisas que uma igreja local, ou talvez um conjunto de igrejas, ou uma instituição maior deveria promover. Terceiro, escolas anexas, como jardins de infância e outras atividades correlatas. 4, criação e realização de cursos de orientação pré-matrimonial. 5, criação de creches, sobretudo nos grandes centros urbanos. 6, organização de cooperativa de produção, consumo e crédito. 7, organização de centros ou casas para estudantes, como já foi recomendado anteriormente. 8, campanhas ou movimentos de alfabetização de adultos. 9, criação de institutos rurais, com vista ao preparo da juventude para as atividades relacionadas com a vida no campo. 10, organização de instituições que possam amparar menores órfãos e abandonados. 11, organização de instituições de amparo à velhice desamparada. 12, participação em organizações de bairros que visem o bem da comunidade e mesmo a adoção de iniciativas para fundá-las. 13, adequado planejamento para recuperar ou ajudar as autoridades a recuperar menores delinquentes. 14, estudos sérios e adequado planejamento para evangelizar as mulheres. 15, adequado planejamento de uma ação às mulheres, que ele quis citar aqui. Eu tenho a impressão que ele está se referindo à prostituição, me dá a impressão que era isso. 15, adequado planejamento de uma ação a ser desenvolvida em face do problema penitenciário, inclusive depois que deixa a prisão. 16, organização de albergues nos grandes centros, onde possam as pessoas que vivem à margem da sociedade receber um pouco de conforto material e espiritual pelo testemunho eloquente do Evangelho. 17, adequado planejamento no sentido de serem organizados clínicas e hospitais em alguns pontos do país. 18, incremento do incipiente trabalho que temos no Departamento de Treinamento de Orientação Vocacional e Profissional. 19, enquanto não a sonhada Universidade Batista, empenho cada vez maior. Quando os missionários compraram uma grande propriedade ali na José Higino, que se estendia até a Rua Uruguai, que era uma propriedade, o grande sonho do Shepard era que houvesse ali uma cidade universitária, um centro universitário, nos mesmos moldes que havia nos Estados Unidos naquela época. Se imaginava que estavam começando pelo curso de teologia, mas que haveria outras faculdades nesse lugar. É isso que ele fala, a tão sonhada Universidade Batista. 20, engajamentos nas campanhas contra o alcoolismo, promoção das mesmas com vista à recuperação e evangelização dos alcoólatras. 21, planejamento adequado do problema da recreação, com a criação de centros para este fim. Imagino que nas grandes cidades isso seria possível com a aquisição de propriedades por parte das igrejas de uma determinada região para o fim mencionado. 22, programação especial visando atingir, de todos os modos, o operário, de modo a proporcionar-lhe orientação necessária sobre assuntos que lhe diga respeito. Só abrindo um parênteses, eu vi uma entrevista com o Antônio Cândido.
em que o Antônio Cândido fazia referência a uma experiência feita, me parece, num país da América Latina, que eu não me lembro qual, em que havia um movimento junto aos operários para conseguir para esses operários horário de almoço. Que eles tivessem horário de almoço. E depois, quando eles reuniram os operários, disseram: vocês acham que aí aproximadamente 1 hora e pouco é um tempo adequado para vocês almoçarem? Eles disseram: não, nós queremos 2 horas, que é 1 hora para almoço e 1 hora para leituras. Isso Antônio Cândido está falando para defender a ideia dele de que o acesso à literatura fosse considerado também um direito fundamental. Um direito fundamental, as pessoas, acesso à literatura. Eu só lembrei disso quando... Programações 23. Promoção de certames sobre a saúde, a educação, a higiene, a economia. 24. Organização de cursos de orientação doméstica, tais como corte e costura, culinária, etc. E 25. Outras iniciativas do mesmo gênero. Bom, isso é o que ele está chamando aqui de algo que uma igreja, ou um grupo de igrejas, ou uma instituição denominacional batista poderia promover na sociedade. Agora ele vai se referir a alguns tópicos que ele chama de associação em sentido lato. Ação social em sentido lato. Primeiro, oração em favor das autoridades pelas vítimas da injustiça. Segundo, pronunciamentos ou declarações da igreja, diríamos, da denominação, em situações concretas, em que tanto para as pessoas como para a comunidade esteja em jogo a justiça, a liberdade, a dignidade e a paz. Essas diretivas devem sempre estabelecer estreita relação entre estes princípios e as exigências da revelação bíblica. 3. A igreja não estará preocupada em se tornar popular face à sua responsabilidade de proclamar a justiça, nem se retrairá porque a sua posição coincida com a de demais forças. 4. Não separando nunca suas intervenções no domínio político-social do testemunho que ela deve a Jesus Cristo, Senhor da igreja e do mundo, a igreja se esforça por indicar mais claramente possível os motivos que a levam a essa ação específica. 5. Isto não quer dizer, e esse é o parágrafo final, isto não quer dizer que a igreja deva imiscuir-se na política partidária. Mas temos de reconhecer que a grande tarefa da igreja é preparar os crentes para o testemunho pessoal. O primeiro passo da igreja no que tange ao problema é doutrinar os crentes, outorgando-lhes informações bíblica e teológica que os capacite, deles visão da realidade e os encoraje a agir. Se estamos tratando de responsabilidade social com receios ou desculpas, digamos a seguir: cabe à igreja estimular os crentes no conhecimento da realidade que os cerca. Creio firmemente que a denominação deveria promover um congresso ou conferência para que estudos em profundidade pudessem ser feitos da realidade brasileira. É minha convicção que a igreja deve agir positivamente. É um trabalho, sobretudo, de formação de mentalidade. Para isto é preciso vencer certos receios e tristezas. Numa palavra, é preciso coragem. Se queremos ver o Brasil livre do comunismo e resguardado de doutrinas que lhe ficam no outro extremo, temos de tomar consciência da nossa missão social, com o evangelho na mão e a verdade na alma. Vivemos dias de angústia. Estamos em cima de um vulcão. Entretanto, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Responda-lhe a indagação dramática a nossa consciência. Ilumine-nos o Senhor para esta hora a todos brasileiros e missionários, para que encontremos o verdadeiro caminho a trilhar. Como é que era o início da frase, por favor? Início da...
Se queremos ver o Brasil livre de comunismo e resguardado das doutrinas que lhe ficam do outro extremo, temos de tomar consciência da nossa missão social e, com o evangelho na mão, a verdade na alma. Vivemos dias de angústia, estamos em cima de um vulcão. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Responda-lhe a indagação dramática, a nossa consciência. Ilumine-nos o Senhor para esta hora, a todos, brasileiros, missionários, para que encontremos o verdadeiro caminho a trilhar. Nem o outro extremo. O Davi Maltas, nas nossas conversas particulares, tinha uma frase muito recorrente dele. Ele botava a mão na gente assim e dizia: ninguém vai conseguir me convencer que o capitalismo é justo. Isso ele falava recorrentemente. Ninguém vai conseguir me convencer que o capitalismo é substituto perfeito para o comunismo. É isso que ele estava querendo dizer. Que ele encontrava em ambos a marca da injustiça. Bom, esse é o texto do Davi. Mas eu separei alguns outros recortes. Esse sim eu consegui... Oi, Márcia, diga. Eu queria saber se tem algum registro de como foi recebido esse discurso. Não. Mas a gente observa depois, né? Ele foi preso? Não. Não. O que eu quero dizer que a gente observa depois é que caiu no esquecimento esse discurso. Né? Naquele tempo existia liberdade de expressão. Naquele tempo existia. Hoje também. Hoje também. Hoje muito. Hoje, o que não tinha naquele tempo, por exemplo, era advogado. Tem pessoas que estão presas por falar o que pensam. Mas tem advogado para defender elas quando elas quiserem. O que não tinha naquele tempo era advogado para te defender quando resolviam te buscar em casa de prender. Muito mais em cima de uma ditadura judiciária que realmente Hoje nós temos um judiciário que está funcionando de acordo com as leis que a Constituição dá para ele. Hoje nós temos um judiciário político, racha a Constituição Federal. Não, Eu sugiro que tenha a Constituição Federal primeiro, para depois debater. Eu já li. Eu li toda a Constituição Federal. Eu estou lendo um livro que chama-se Tratado de Direito Constitucional. Quem escreveu foi o Gilmar Mendes, Barroso, o meu jurista integrante e outros nomes renomados juristas que escreveram esse livro. Eu lá atrás, na editora militar, as duas instituições que eu mais criticaram a ditadura militar foi a OAB e a BIC. Tá? Que é da imprensa. Se houve alguma imprensa OAB elogiar o militar? O militar teve suas práticas que abomináveis. Assim também, no outro lado também, tá? Que era totalmente averso ao ditador militar, também teve as suas travessuras, teve o soldado, teve o escuro. Ambos tiveram as suas, além do normal. Só que por que hoje a OAB e a imprensa não critica o judiciário, principalmente as ilegalidades praticadas pelo STF através do Moraes? Saiu essa semana duas imprensas internacionais num arbitragem criticando o STF, e eu vou perder esse capítulo agora criticando a ditadura judiciária que nós vivemos. Hoje existe uma perseguição. Ô João, você me desculpe, mas eu vou ficar só na raiz das palavras. Primeiro, dizer que a parcialidade na justiça é enxugar gelo. Parcialidade tem em todo lugar. Não existe imparcialidade absoluta em nada. Em nada. Dizer que você tem visões parciais não está acrescentando nada. Agora, uma pessoa dizer que nós estamos vivendo uma ditadura, ou não sabe o que ditadura significa, ou não sabe o que democracia significa. Fernando Schuller é um grande jornalista, pouco que eu respeito, que eu escuto. Ele recebeu o prêmio, tá? O prêmio da liberdade de imprensa de 2024. Ele foi mais que luta pela liberdade de expressão no país. Quem for ler, ou quem for realmente a YouTube acompanhar as palavras dele, ele cita os fatos do judiciário
como rasga a Constituição Federal. É crime, é inconstitucional. O artigo 5º, que é lá, defende a nossa liberdade de expressão. Entendeu? Ele cita alguns fatos, vários fatos. O pastor Cira Malafaia, eu não concordo muito com a coisa do Malafaia, não. Eu não concordo. Mas sabe por que ele não é preso? Porque ele cita a Constituição Federal. Como é que alguém pode ser preso citando a lei? Ele cita as irregularidades do Alexandre de Moraes. Agora, é necessário quem lê a Constituição vai entender muito bem o que está lá dentro. E quem nunca leu, o Judiciário STF vai lá, rasga, faz a ilegalidade que está fazendo, e ninguém sabe por que a imprensa, que é a imprensa totalmente militância política, não critica o STF, mas nunca vai, porque como está lá, a imprensa e o OAB foram as duas instituições que mais criticaram o capitalismo. Hoje nós não temos jornalismo sério, não temos. Nós temos jornalismo pela militância política. O STF hoje é uma instituição política, deixa de ser técnico há muito tempo. Tá bem, e isso... Tá. Mas eu só ia retomar a questão justamente, mas diga, eu não sei... Não, só para falar duas coisas aqui. Primeiro, que não há equivalência possível entre o que o Estado fez e o que os, entre aspas, terroristas fizeram. Isso não é equivalente. Segundo, estou falando do ditador militar. Segunda coisa, você falou que houve um lado... Eu vi para que mata pessoa fora, ramais, isso aí que é terrorista. Eu ouvi o senhor bem quietinho, agora eu falando, e não dei a parte. Ok? Então é o seguinte, o senhor citou a ditadura que houve erro dos dois lados, não são equivalentes. Primeira coisa. A segunda coisa é que a imprensa, ela nunca foi contra a ditadura. As organizações do Globo, elas se criaram em cima da ditadura. Então, nunca foi contra os militares. E por aí vai. Então, assim, essa visão é uma visão, me parece, um pouco equivocada. E a terceira coisa, assim, é que eu ia falar isso que o João falou. Acho que tem que voltar para ele, porque nós não estamos falando do STF atual, nós estamos falando do João Batista. Eu sou a gente perde a ditadura. Exatamente. Só quero lembrar também... Sim, mas veja só, João, eu só quero lembrar também que isso nós estamos tendo aqui plenamente. 68, você não poderia discordar de ninguém que fosse do governo, não. Você era preso e torturado. Sem habeas corpus e tem direito a advogado te defender. Então, o que eu estou... Sim, mas eu estou voltando àquilo que você falou. Você falou, naquele tempo havia liberdade de expressão. Havia aqui em 64 ainda, em abril de 64. A partir de 68, que é quando a Tigrada tomou conta, porque você tinha a Tigrada, que eram os militares que queriam dar golpe no golpe, e que deram golpe no golpe. O AI-5 foi um golpe no golpe. Foi um golpe de extrema em cima... Tá. Assim como o pessoal que explodiu a bomba no Rio Centro em 82, queriam que voltasse a 68. É que os nossos... Clouseaus, inspetor Clouseau aqui, é tudo um bando de... A bomba explodiu no colo do idiota lá, dentro do carro. Mas a bomba era para o Rio Centro, para explodir num monte de jeito. Isso em 1982, no colo de 2 militares, que queriam voltar a 68. Então, respondendo à sua pergunta, naquele tempo havia liberdade? Não havia. Quem disse que havia? Hoje você tem. Hoje você tem toda a liberdade. Agora, você quer comparar a liberdade de expressão que havia em 68? Davi Malta só não foi preso, porque esse discurso foi em 64. Esse discurso, depois do AI-5, ele ia desaparecer como desapareceu o Rubens Paiva, aí, do filme que está agora em cartaz. O Fernando Júlio foi receber seu prêmio, ele contou com um amigo, aí ele falou, você vai receber qual prêmio? Você tem um prêmio da liberdade de expressão do Estado de jornalismo. Aí esse aí ficou para ele assim, isso não é perigoso, não é perigoso. Hoje você não tem... Falar demais, né?
o judiciário é só um dos ministros interpretar o que eles já não está na lei, eles vão e mandam prender. As pessoas estão presas no dia 8, lá no 8 de setembro, essas pessoas não têm foro privilegiado, está na Constituição Federal, só quem pode se prender a cadeia de sete, quem tem foro privilegiado, essas pessoas não têm, elas são civis, como nós. Tem senhoras velhinhas levando a Bíblia. Ô João, você sabe... Ô João, você sabe por que meu pai, com 89 anos, não está preso? Porque meu pai estava em casa no dia 8 de janeiro, não estava lá em Brasília invadindo prédio público. Invadir prédio público e quebrar. Sim. Tá, vamos lá. Então, respondendo de novo a sua pergunta, só para retomar... Só para responder a sua pergunta, havia muita liberdade hoje, nem se compara com o que a falta de liberdade. Isso aqui foi 64, né? Agora... Sim, é. Aí é o seguinte, então, só de novo retomando. Nós estamos falando de um tempo em que a liberdade para esse tipo de coisa acabou rapidinho. Rapidinho, nem se compara. É anacronismo, total anacronismo, querer falar que falta liberdade hoje, e principalmente porque essa turma que fala que falta liberdade hoje estava levantando bandeira pedindo a volta do AI-5 nas manifestações em Brasília. Tá? Então, para mim, é papo furado, é diarreia mental, é um negócio desse. Então, nem tem... Não faz. Não faz. Não faz parte da liberdade de expressão você defender a falta de liberdade, não faz. Não faz parte do discurso democrático você atacar a democracia, não faz. Não faz parte da tolerância você defender a intolerância, não faz, não tem como. Não concordar é uma coisa, mas você... Ele pode me processar. Eu tenho liberdade para fazer. Vamos lá. Então, a nossa forma tem consequência. A nossa forma tem consequência. Vamos voltar lá então agora. Bom, agora que já resolvemos isso, vamos voltar lá agora nos extratos de alguns recortes que eu fiz, de alguns textos ali logo pós golpe de 64, ali. Olha, a maioria deles eu peguei de um livro, está aqui, no final. Tem um livro por Referência, documentos... E agora, como é que eu volto? Aqui? A setinha para ir para frente. Você tem para voltar. Aqui. Duncan Ray, a História Documental do Protestantismo no Brasil, publicado pela Haste. Desse livro aqui é que vem todos esses... Agora eu queria voltar. Como é que eu faço para voltar? É que vem todos esses recortes que eu vou mostrar para vocês aqui. Todos esses recortes são de João Batista? Todos esses recortes são desse livro do Reilly, mas ele identifica onde foram publicados. Tá bem? Esse, por exemplo, é um editorial do Jornal Batista em 5 de abril de 64, escrito pelo José dos Reis Pereira. Não é? Então, aí já... Questão negativa também, da igreja de fato. Aí a coisa já ali ainda eu acho que 5 de abril ninguém ainda tinha exatamente consciência de para onde iriam as coisas, uma coisa meio confusa. E o Reis Pereira escreve o seguinte: não pretendo fazer estudo político ou sociológico sobre a matéria neste artigo tão curto, mas o que sei, o que todos sabem, é que o Brasil está mesmo mal e que nunca esteve tão mal na sua ainda breve existência de nação independente. Está tão mal que remédios heróicos vêm sendo propostos e salvadores de várias espécies estão aparecendo. Há lugares, ocasiões e situações em que o ambiente nacional se torna mesmo irrespirável. Há instantes em que os mais otimistas perdem a esperança. Mas o Brasil
precisa mudar. O Brasil não pode cair de vez. É necessário fazer alguma coisa. Pois bem, façamos essa coisa. Jesus Cristo, esperança nossa, dizemos. Mais do que dizer, é preciso viver isso. Na aula passada foi feita essa referência de que era também o tempo da campanha nacional de evangelização dos batistas, que tinha esse tema, Jesus Cristo, a esperança nossa. E que, inclusive, causou um certo mal-estar, o que levou o Rubens Lopes, que era o presidente da campanha, a Brasília, para um encontro com o Castelo Branco, para explicar que o Esperança Nossa não tinha nada a ver com política. Porque ficava um negócio meio esquisito, né? Tinha acabado de acontecer o movimento militar, se estabeleceu o governo militar, e aí os batistas vêm dizendo: Jesus Cristo é a única esperança. Ficava um negócio meio esquisito, então correram para Brasília para explicar que não era nenhuma crítica, não era nenhuma coisa, mas que se tratava especialmente da área espiritual do ser humano. Não é? Bom, o Reis Pereira está colocando aqui o que seria o início, aí, uns primeiros acordes do que viria a ser o posicionamento oficial do Jornal Batista com referência a 64. Também é publicado um pouco depois, uma semana depois, no dia 12 de abril, um texto chamado Orientações sobre o comportamento dos batistas frente à Revolução. Tá? Esse editorial do dia 5, que o Nós acabou de ler no ano anterior, foi o primeiro Reis Pereira. Teve essa coincidência de o Reis Pereira assumir exatamente no dia 1º de abril. Né? Bom, e agora vem essas orientações. Os acontecimentos políticos militares de 31 de março e 1º de abril, que culminaram com o afastamento do presidente da República, vieram inegavelmente desafogar a nação. Porque estávamos vivendo num clima pesado de provações, de ameaças, de agitações que nos roubavam o mínimo de tranquilidade necessária para poder trabalhar e progredir. Necessária, inclusive, para a pregação do Evangelho. Agora as coisas mudaram. Era tempo. Esse clima artificial, estranho à índole brasileira, estava sendo mantido por uma desabusada minoria que paulatinamente ia exercendo influência nos mais diversos setores da vida nacional. Referimos-nos à minoria comunista. Agora, enquanto escrevemos estas notas, parece que tudo acabou. O presidente, que estava fazendo um jogo extremamente perigoso, foi afastado. A democracia não está mais ameaçada. A vontade do povo foi entendida e respeitada. É sempre o mesmo discurso. Os golpes militares e a instalação de regimes ditatoriais sempre são feitos para combater comunismo, é a mesma coisa sempre. É o plano Cohen, o plano Cohen do Vargas se reeditando, mesma história. Mas é o mais grave, porque ele está literalmente entregando o planeta, né? Lamentando assim. Sim. E aí a gente entra naquela questão que você teve muitos entregando membros da igreja. E tem uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. Esse ambiente em que você detona o outro como espião comunista, não sei o que, muito pastor aproveitou para detonar colega de quem ele tinha inveja. Muito. Você vai lá e diz, fulano de tal lá é comunista. Mas faz isso, às vezes, que tem despeito do cara, que tem uma igreja grande, está indo bem no ministério, e ele é uma titica de líder. Então teve muito disso. Você teve coisa que não tinha nada, não tinha como provar. Aí voltamos à questão, você não tinha como provar nada, simplesmente, o cara lá é comunista, eles iam lá, pegava e levava. Eu li um livro...
Eu li um romance, eu gosto muito do Philip Roth, que é romancista judeu norte-americano, falecido agora um pouco antes da pandemia. E ele tem um livro chamado Casei com um Comunista, que ele volta à década do marcatismo, do movimento marcatista, e mostra como um camarada lá foi entregue como comunista naquela caça às bruxas que estava acontecendo, por uma questão de intolerância, simplesmente, com a maneira dele ser, não tinha nada de ideologia. Era uma maneira muito fácil de se livrar da pessoa, era chegar lá e dizer, é comunista, e pau, se livrava dela. Isso aconteceu muito. Nas igrejas aconteceu muito. Foi meu colega de turma no seminário, um presbítero da Catedral Presbiteriana do Rio, que o irmão dele foi preso. Foi preso porque ele seguia o método Paulo Freire de alfabetização e foi preso por causa disso, né? E ele era um presbítero da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, não tinha envolvimento direto político nenhum, mas ele ensinava o método amaldiçoado, né? Então tinha muito isso. Uma coisa aqui que eu falei na aula passada, o Anivaldo Padilha, quando ele foi preso por denúncia de um bispo metodista, na tortura, o torturador falou assim, você é comunista. Agora você não sou. E aí o cara falou, você acredita em você ou no teu pastor te entregou? Assim, não era fácil provar que você não era. Eu não sei se foi o Milton Campos. Como é que você prova que você não é? Eu não sei se foi o Milton Campos, eu não me lembro, que falou o seguinte: o problema de você dar autoridade para as forças públicas, autoridade incontrolável para as forças públicas, é o guarda da esquina. É a famosa frase do Peganejo. Denó assinou uma esquina e diz que ele não assinava pensando no guarda da esquina. No guarda da esquina. É o que o guarda da esquina vai fazer com essa autoridade toda que a instituição está recebendo. E aí a gente volta àquela questão. O problema não é você ter pessoas que desrespeitam a lei. O problema é quando o Estado mata em nome da lei. Essa que é a grande questão, né? Bem, indo mais adiante, então. É lamentável assinalar que até mesmo em algumas igrejas houve infiltração. Moços cheios de ideal e com a impaciência natural da mocidade, julgaram que, apoiando os totalitários vermelhos, conseguiriam reformas salutares para o Brasil. Não tinham perspectiva suficiente, não tinham conhecimento suficiente das lições da história, embora tão próximos. Por isso, deixaram-se embair. Alegra-nos saber, pelo menos até agora, que o movimento de salvaguarda da democracia verificou-se sem sangue. Os objetivos do movimento estavam tão de acordo com o que quer o povo que não houve resistência. Isso é bom, obviamente, sempre lembrar da data, né? 12 de abril. Ok. Ainda é o mesmo texto. A responsabilidade do povo de Deus aumentou agora. Estamos certos, por exemplo, de que Deus atendeu às orações incessantes de seu povo pela pátria. Quando tudo parecia turvo, quando os defensores da democracia pareciam estar desavindos uns com os outros, quando parecia que todos estavam mistificados, tudo se esclareceu e viu-se, por exemplo, que as Forças Armadas brasileiras não estavam tão infiltradas como se supunha. Um milagre de Deus atendendo às orações do seu povo. É o que cremos. Agora é preciso continuar. Orar mais do que nunca. Trabalhar mais do que nunca na pregação do Evangelho. Porque um crente legítimo é antitotalitário por excelência.
O crente legítimo é o adversário natural da injustiça social e da exploração do homem pelo homem. Justiça, liberdade, verdade, honestidade, pureza, esses belos ideais só se alcançam quando Jesus domina os corações. Pois é, os crentes por excelência que são antitotalitários, depois também a denominação não vai dar uma nota de repúdio ao AI-5. Silêncio total. Quer dizer, somos antitotalitários, mas suportamos o totalitarismo com certas exceções, né? Bom, esse foi um texto do Reis Pereira, que desde o começo, então fica bem claro, o texto é muito claro, já está, de certa forma, definindo o que será, durante muito tempo, e pelas 2 décadas seguintes, a posição oficial dos batistas sobre a questão. Diga. Pode voltar um pouquinho, por favor? Isso é 64, não é? 12 de abril de 64. Em 2022, se nós pensássemos em ter o pastor Sérgio reduziu muito no capítulo dele, a neurossegurança. É impressionante observar como hoje a radicalização das igrejas evangélicas aumentou muito. Porque seria difícil imaginar, em 2022, qualquer texto de igreja evangélica se declarando antitotalitário por excelência e dizendo claramente que o crente legítimo é adversário natural da injustiça social e da exploração do homem pelo homem. Acho que em 2022, dificilmente haveria essa declaração, não é? Hoje, se você vai ao Facebook e se você coloca que é adversário da injustiça social e da exploração do homem pelo homem, os caras vão responder dizendo comunista, endiabrado, papapá. Uma radicalização muito grande, né? Sim. Sim, de pensamento, sim. O que houve foi um aflorescimento enorme de um extremismo forte, sem dúvida alguma. Hoje, a Igreja Batista, de uma maneira bem genérica, porque eu realmente não conheço, né? Acho que você voltar lá dentro consegue colocar melhor. Existem revistas, documentos que tenham editoriais assim, oficiais como esse Jornal Batista. Esse Jornal Batista existe? Não existe mais? Existe, mas longe. Existe o Jornal Batista, mas muito longe desse estilo, por exemplo, que eu mencionei aqui, de debate de ideias. O que hoje o Jornal Batista é uma circular, divulgando o que as igrejas estão fazendo, informativo. É um noticioso e depois... Isso aí. Não, digo editoriais contemporâneos, porque esses aí são editoriais que esses editores-chefes, eles sinalizavam um pensamento, uma reflexão sobre o que estava acontecendo. E a gente, o Flávio, até no grupo de pesquisa, ele comenta que a JUER também foi muito importante, que tinha um trabalho muito gráfico, e aí ele fala que hoje faz falta esse trabalho, mas assim, não existe mais editoriais que refletem uma... A voz oficial da Convenção Batista Brasileira, que é o Jornal Batista, é isso aí que se vê, um circular de informações. Na verdade, os batistas se tornaram um grande fracasso nessa área de comunicação. Fracasso total, amplo e restrito, um fracasso. Não só perdemos um parque gráfico que chegou a imprimir a revista Manchete durante muito tempo, mas chegamos a ter uma junta de rádio e televisão. A capa da Playboy também, na JUERP. E você chegou a ter uma junta de rádio e televisão que é impressionante. Os batistas têm 200 anos, arredondando as contas, tem 200 anos de Brasil, você não tem uma rádio, você não tem um jornal de referência. Os batistas têm as igrejas e pronto. Não significa absolutamente nada nem para as próprias igrejas. Entendeu?
Então não tem. Nessa área da comunicação, os batistas, inclusive, tiveram grandes oportunidades, são extremamente mal administradas. Mal nos dois sentidos, não é? Mal em termos de preparo para administrar e mal no sentido do caráter, mal administrados. Mas continuam sendo respeitados ainda no meio da sociedade, batista, continuam. O nome Batista tem por causa da história, só. Hoje em dia, nós não somos respeitados mais que essas denominações aí neopentecostais. As históricas, de um modo geral, né? Batistas, presbiterianos, metodistas e tal, eles alcançaram um lugar na história que agora está lá, está respeitado. Mas, por exemplo, o Colégio Batista está afundando em tudo que é lugar. Você não tem, como eu disse aqui, você não tem uma rádio batista, uma TV batista. Se a gente pegar, por exemplo, a Universal, tentou, e a gente já viu aqui no encontro passado por que não deu certo. Mas se você pega a Universal, por exemplo, que surgiu em 1977, e vira o que é hoje, não sei lá. Uma coisa aqui, eu estava no conselho da CBB, sentado, falando do MOC, e a grande discussão naquele dia no conselho era o que iriam fazer, porque a Convenção Brasileira, pela Juratel, tinha acesso a um canal do satélite e que não estavam usando e que eles alugaram o canal do satélite para renascer. Primeiro, não pode fazer isso, mas fizeram antigamente. A discussão no conselho é: o Hernandes, o apóstolo, não está pagando. E aí, como é que a gente vai cobrar ele? Para renascer. E aí, como a gente vai cobrar ele? Aí alguém lembrou, mas nós não podemos fazer uma justiça. Cobrar isso aqui, o juiz vai te lembrar, a gente tem que ir muito alugado, então vai dar cadeia para vocês. Então, só para ilustrar o tamanho das bobagens administrativas que foram feitas e as perdas de oportunidades que o rapaz sublinhou aí, também que... E talvez os batistas sejam respeitados porque a verdadeira história por trás dos bastidores, ela não é conhecida. Mas, por exemplo, a história da Juerp, em termos do que foi feito ali, se fosse divulgado o que aconteceu ali, ia ser vergonhoso, né? Bom, esse texto é do João Filson Sorém. O João Filson Sorém é o seguinte: o pai dele foi o segundo pastor da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que foi organizada em 1884, cujo primeiro pastor foi o organizador missionário William Bagby. Depois veio o Francisco Fulgêncio Sorém. E depois do Francisco Fulgêncio Sorém, quem assumiu o pastorado da primeira Igreja Batista e ficou lá por exatos 52 anos como pastor, foi o João Filson Sorém. O João Filson Sorém tem também um detalhe sobre ele, que é o seguinte: ele foi capelão do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Monte Castelo, para onde foi enviado lá o pelotão brasileiro, ele também esteve lá atuando como capelão. Então, depois ele volta, ele já era pastor da primeira igreja do Rio, sai para servir como capelão especificamente na Itália durante o tempo que os brasileiros estiveram lá, e retorna depois para a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. No dia 31 de maio, ele publica no boletim da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e que depois foi reproduzido no Jornal Batista, o que ele chama de Orientação Pastoral à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, à luz de todos os acontecimentos de então. Então, de certa forma, até pelo peso que o Sorém tinha, e o peso que a própria primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro tem na história dos batistas, é óbvio que se torna bastante sugestivo, indicativo de como estava se posicionando oficialmente a denominação batista em referência ao que havia acontecido em abril de 64.
Então, ele diz assim: a observância do chamado princípio de separação entre a Igreja e o Estado é um dos mais poderosos baluartes de defesa da Igreja contra o perigo da secularização. O citado princípio consiste, em suma, no reconhecimento de que são distintas as esferas de ação, estrutura e finalidade, respectivamente, da Igreja e do Estado. Não compete à Igreja, como corpo de Cristo que é, qualquer prerrogativa em função política. Tais prerrogativas lhes são estranhas, quanto são alheias ao Estado as atividades e atribuições religiosas e eclesiásticas. Pronunciamentos e manifestos eclesiásticos de natureza política, quando emitidos por igrejas ou por entidades vinculadas à Igreja, constituem transgressões do princípio de separação entre a Igreja e o Estado. Tanto direito assiste à Igreja de emitir pronunciamentos sobre injunções políticas, quanto tem o Estado de pronunciar-se sobre injunções eclesiásticas e teológicas. Se não cabe a vinculação da Igreja a partidos políticos, também não é cabível jungi-la a regimes de governo. Embora reconhecendo que alguns regimes políticos, mais do que outros, favorecem e facilitam as atividades da Igreja, não se deve incorrer no erro de supor que um regime tem a sanção da Igreja, enquanto que outro não. A Igreja de Jesus Cristo não pode estar jungida a qualquer regime político. Realizava-se recentemente, em um templo batista, uma conferência sobre problemas sociais odiernos. A certa altura, o conferencista declarou que o cristianismo é por natureza e por índole revolucionário. A afirmação carece totalmente de fundamento teológico e histórico. O cristianismo é a religião da paz, do amor, da fraternidade, da irmanação. Não é tumulto, sedição, revolta, baderna, convulsão, violência e ódio. Há dias, um jovem crente, possivelmente citando terceiros, asseverou de público que o evangelho é subversivo. Errado. Subversivo é o pecado, não o evangelho. O arquiteto da subversão universal é Satanás. No evangelho não existe programa e propósitos subversivos. E agora vem uma referência que eu boto o meu pescoço na forca, que não é uma referência feita àquele dia em que o Davi Malta fez um discurso dele, em que ele estava presente, que ele cita quase que ipsis literis. Ardoroso adepto da chamada tese da presença da Igreja na realidade brasileira, bom, por aí já está claro o que ele está se referindo, né? Declarou em inflamado discurso, quem conhece Davi Malta também sabe exatamente o que significa inflamado discurso, que a Igreja não pode se acomodar e se silenciar diante das iniquidades e das injustiças sociais neste século. Tenho certeza que estava se referindo àquele discurso do Davi Malta feito na convenção naquela ocasião. O que o orador pretendia, porém, é que a Igreja fizesse coro com as vozes políticas que defendem determinada fórmula, reforma de base, para combater as injustiças. As autênticas igrejas de Jesus Cristo, embora combatam o mal e a iniquidade, não se apoiam em messianismos políticos, não se apoiam em messianismos políticos, sociais e econômicos do século para o cumprimento de uma missão profética neste mundo. A política da Igreja é a política de um reino espiritual, cuja alma é a verdade e cujo poder é o Espírito Santo. Ok? Bom, e por fim, para não alongarmos mais aqui, eu fiz uma seleção de outra coisa. O Sérgio tinha me dito, sugerido que
se fizesse comparações com posicionamentos anteriores, com posicionamentos atuais. Eu acho que esses textos falam por si mesmos, não é? Estão muito claros. Qualquer comparação está muito clara. Não precisamos entrar nesses pormenores. Mas também eu quero mostrar para vocês como, de certa forma, uma voz de consciência social, política, entre evangélicos, também se manifesta. E aqui eu acho que acontece no microcosmo uma coisa que acontece muito no macrocosmo. Porque também naqueles anos do arbítrio militar de 64, um refúgio muito comum para se fazer críticas era a arte, era a música popular, eram as letras. O que não se podia dizer diretamente, se dizia entre linhas, nas peças de teatro, nos filmes, nos romances, e muito especialmente nas letras de músicas. Muito especialmente nas letras de música. Dentro dos evangélicos também essa tentativa de dizer alguma coisa que num discurso mais direto não podia ser dito, também foi feita através de letras que eram cantadas nas igrejas. Milagres, Brasil, olha para cima. Também, mas isso agora já, na época mais, a gente está falando daquela época que não havia como dizer nada. Então eu quero dar para vocês alguns exemplos disso, pelo menos 3 exemplos, até esteticamente muito, muito bonitos. As músicas também são muito bonitas, obviamente eu não vou cantar, mas as músicas também são muito bonitas, mas prestem atenção nas letras, sabe? Essa música é muito cantada nas igrejas hoje, mas ela foi, naquele tempo, considerada música comunista, e simplesmente passaram por cima dela. Não se cantava em culto público. Não se cantava em culto público. Hoje a gente canta. Que estou fazendo se sou cristão, João Dias de Araújo era um pastor presbiteriano. Que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me total perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, mas também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Isso era uma letra de hino, não é? O Rubem Alves que falava, né, que a música tem esse poder, né? Se os hereges tivessem colocado música nas suas heresias, muitos deles não iam ser condenados à fogueira, porque o pessoal ouve, normalmente dá atenção mais à beleza da música do que ao seu conteúdo, né? Jaci Marasquim era o diretor executivo da ASTE, Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos. O Jaci Marasquim era anglicano, episcopal. E compôs várias músicas, várias letras. Essa, ele se baseia no Salmo 137, quando os cativos da Babilônia perguntam, né, como vamos cantar em terra estranha, como vamos cantar aqui nesse cativeiro. Então ele, partindo dessa ideia do Salmo 137, fez a letra da Canção do Senhor em Terra Brasileira. Como vamos cantar se é tão grande a maldade, se tem gente a chorar com temor e ansiedade? A canção do Senhor tem de ser a primeira,
a injustiça se opor na terra brasileira. Como vamos cantar se o irmão é explorado, se lhe fazem calar, se ele é sempre anulado? A canção do Senhor tem de ser mensageira de inefável amor na terra brasileira. E do mesmo Jacimar Asquim, esse Jesus Cristo, a vida no mundo. Não é vida a vida que se vive por engano, essa triste vida que não tem calor humano, pois viver a vida é muito mais do que a aparência de viver a vida que só é sobrevivência. Não é vida a vida que se vive como escravo, sem ter voz ou vez, sem lar, abrigo, nem centavo. Pois viver a vida é como a busca da aventura, vida só é vida enquanto a liberdade dura. Essa vida é a vida que em Jesus nós alcançamos, quando junto a Ele o mundo injusto transformamos. E vencendo a morte, as opressões e a tirania, viveremos todos no seu reino de alegria. É fácil percebermos duas coisas, né? Primeiro, essa ênfase no que a gente percebeu desde lá da formação do movimento de diretriz evangélica, com aqueles pressupostos que eu mostrei para vocês aqui. A dignidade do ser humano de uma forma integral, não só da questão da alma, mas do ser humano como um todo, que a mensagem do Evangelho é para o ser humano como um todo. Essa ênfase fica muito clara em letras como essas que eu trouxe para vocês aqui. A segunda coisa é o apelo político. Há um claro apelo sociopolítico para uma ação do Evangelho que se mostre transformadora e que se oponha em ações muito concretas de dar comida às criancinhas que estão com fome, de ensinar os olhos analfabetos a lerem, de anunciar aos ricos injustos, não é? Que a injustiça é contra Deus, né? Eu fico hoje pensando, né, nessa ênfase que se dá hoje a partir da teologia, dessa coisa chamada teologia da prosperidade, de exaltar, o enriquecer, etc. Você pega a Bíblia, não tem um elogio a rico. Você não encontra um elogio a rico. Ali ele manda dizer que riqueza é um maior perigo. Não é? E os ricos são sempre... Jesus Cristo chega a dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. A ponto dos discípulos terem entrado em parafuso, porque até então, pelo menos desde o livro de Jó, uma pessoa que perdesse seus bens era considerada amaldiçoada por Deus, porque abençoado era só quem tinha bens. E de repente Jesus vem dizer que não, que difícil é o rico entrar no céu. Aí o pessoal entrou em parafuso. Então o que muito impressiona é que também houve esse apelo, né, a dizer, olha, cuidado com a exaltação de riquezas, porque a gente se baseia em escritos, que em vez de fazer exaltação da riqueza, eles fazem justamente a advertência contra as riquezas, não é? Até porque a gente sabe que ninguém fica milionário e rico sem fraudar. Não existe. Essas biografias dos milionários aí sempre tem uma lacuna que ninguém explica direitinho quando é que foi o salto de repente. Sempre tem mumunha embaixo desses enriquecimentos muito rápidos. A gente sabe que não é assim. Então essa palavra muito contundente que se torna letra de música e que nesse período se transformou em um instrumento muito útil para tentar conscientizar as igrejas nesse sentido. Gente, eu não sei se há ainda alguma dúvida, mas esse era o trabalho que eu queria apresentar para vocês na conclusão dessa nossa jornada aqui sobre evangélicos e regime militar. Esse livro de história documental do Cristo Antigo, ele é de fácil acesso? Para você tem, tá bom? Mas eu acho que ele está esgotado. Mas isso aí eu arranjo para você sem problema. Sobre o termo canvas, né?
Aquênosis. Uma tradução direta da Septuaginta? Não. Esse aquênosis é uma palavra grega do Novo Testamento, que aparece na carta de Paulo aos Filipenses. A Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento para o grego. A Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego, né? Do hebraico e do aramaico para o grego, dos textos do Antigo Testamento. A expressão kenosis, e que depois vem a expressão a ação kenótica da igreja, é referência a essa palavra de Paulo em Filipenses, que Jesus se auto-esvaziou, e aí nasce dela uma ênfase missiológica, dizendo que a igreja também, para cumprir a sua missão, precisa também se auto-esvaziar. Mas isso está nos originais? Está nos manuscritos originais do Novo Testamento, pelo menos os que chegaram às nossas mãos aqui, porque não temos nenhum livro bíblico, nós temos originais, é tudo cópia. Tudo cópia. O mais antigo que nós temos aí, de manuscritos do Novo Testamento, o mais antigo é século II, um pedaço do Evangelho de João. O resto é tudo cópia. A gente tem cerca de 5.000 manuscritos dos livros do Novo Testamento. Cerca de 30.000 variantes. Há mais variantes do que as próprias palavras do Novo Testamento no Novo Testamento todo, né? É um trabalho bastante meticuloso. Então, a gente não tem como dizer, isso aqui é autenticamente do manuscrito original. É impossível, porque não temos nenhum. Mas a gente usa aquele recurso de ir ao manuscrito mais antigo, que teoricamente é o mais confiável, que está mais próximo, vem desses manuscritos mais antigos. Tá bom? Professor, lembrar que tem um período especial hoje, tá? Olha só, tá vendo, Sérgio? Nas suas aulas não tinha. Uma questão. Fica claro para esse documento que já em 64 a Igreja Batista tomou uma posição favorável ao golpe militar. Acho que não há dúvida. Ao mesmo tempo, em todos esses documentos, sempre há uma ressalva, uma linha, olha, a política da Igreja é a política de um reino espiritual, cuja alma é a verdade, cujo poder é o Espírito Santo. Então parece, por esse documento que o senhor trouxe, que o apoio ao golpe parece inquestionável, mas que ainda não há uma política clara de participação da Igreja na esfera propriamente política, ou não? Quer dizer, porque isso parece que é algo muito mais contemporâneo. Muito mais contemporâneo. Duas coisas, professor, duas coisas. Primeiro, eu acredito que essa dificuldade de uma participação política maior dos evangélicos não venha só desse discurso platônico da salvação das almas, como se a vida humana como um todo não tivesse relação, mas vem do fato de que nós somos filhos da ação missionária de estrangeiros, missionários daquele cinturão do sul dos Estados Unidos, e que, de certa forma, eu tenho a impressão que eram também orientados a não se envolver nas questões políticas do país em que eles estivessem, de forma tão direta. Então, acho que a gente herdou muitas coisas desses missionários norte-americanos. Muita coisa. Inclusive em termos de estilo e de formatos, que permanecem até hoje e não tem mais motivo para continuar, mas continuam porque sempre foi assim desde a época dos missionários. Então, isso é uma coisa. Eu acho que muito dessa não vamos nos envolver em política e tal, vem desse temor, né, que, de certa forma, foi implantado junto com essa ideia de vamos salvar as almas porque o corpo não tem jeito e coisas do tipo. A segunda coisa que eu acho, professor João, com toda a sinceridade, que a questão não é ficar a favor desse ou daquele, a questão é ficar a favor de quem ganhou a guerra. Em 1930, às vésperas do movimento do Vargas, o editorial do Jornal Batista vinha dizendo o seguinte:
Vamos orar pedindo a Deus que impeça esses arruaceiros, esses baderneiros, etc., de chegarem ao poder e etc., etc. Uma vez estabelecido o governo Vargas, na edição seguinte, o mesmo escritor do editorial dizendo: pela vontade de Deus, temos agora um governo estabelecido, etc., etc. Então, não acho que é questão desse ou daquele. Eu acho que é questão de que religião sempre serviu de chancela de poder. O discurso religioso, em termos formais, sempre quis fazer chancela do poder. O discurso religioso adere facilmente a quem está no poder e justifica facilmente quem está no poder. Então, acho que é mais do que uma questão... exato. É outra coisa que eu acredito também, tá? Protestantismo é simplesmente o outro lado da moeda do catolicismo, sabe? Não tem religião e poder. Eu li um texto sobre o apoio dos evangélicos, dos batistas, na época como aquela briga entre o comunismo e o integralismo. Que houve um apoio ao Vargas, mas apoiando mais o integralismo e já considerando o comunismo como uma... Sim. Isso seria... E depois reverter a situação, porque o Vargas usa o integralismo até quando interessa, e depois dá um chute no traseiro do integralismo que não se vê nem onde eles vão parar, né? Então, mas é isso. Então, inicialmente, você tinha, inclusive, é interessante esse negócio, Hélder Câmara usava camisa verde debaixo da batina. Elcio Lessa. Elcio Lessa foi integralista durante algum tempo. Mas há uma coisa interessante do integralismo, quando foi criou, que minha mãe participou, né? Pediu que tinha lá uma associação, eles faziam baile ao final de semana, então minha mãe entrou com o clube. Exatamente, é isso. Tinha a menor coisa de... É isso. Ele fala dos participação dos batistas do governo Vargas. Leoncia Wright. Ele é descendente dos batistas escravagistas que foram para Santa Bárbara. É esse texto que eu estou falando. Professor da... Ele era do Rio Grande do Sul. Professor da UFJD, esse ano. Esse texto que eu li sobre isso. Pastor Batista, expurgado. Muito obrigado, vamos ao lanche.